Foi Matheus Cunha... Matheus Cunha, não, Matheus Alves... Ferreirão. Ferreirão... quem mais foi? Henrique do Carmo. Henrique do Carmo, uma turma aí que foi embora. Gomes no começo. William Gomes e tal. E aí, pelo que eu entendi, tá aí a turma toda. Moreira, William Gomes, Matheus Alves, Ângelo, Lucas Ferreira e Henrique do Carmo. Tá aí todo mundo que foi vendido pelo São Paulo. O Moreira ainda é empréstimo, ele pode até retornar. E o Ângelo, que o torcedor nem conhece direito, né? Do Sub-17, ele foi vendido, só vai... Quando fizer 18 Quando anos. fizer 18 anos, ele vai se transferir. Está jogando o Mundial Sub-17. 208,3 milhões em vendas de jovens, são 6 jovens tal que foram, e os torcedores do São Paulo entende que foi dinheiro, pouco dinheiro, e o Rui Costa tenta explicar. Que é aquela história, é a hora de você vender o cara, o valor do mercado, não dá para comparar com os jogadores do Palmeiras. E aí um ponto talvez mais sensível, assim. A gente analisou esses jogadores e achou que era isso aí mesmo. Porque é o seguinte, cada garoto tem uma personalidade. Tem uma família, tem um empresário, tem um histórico familiar, tem um tipo de corpo, tem um tipo de maturação. Então, o que ele fala é, em outras palavras, o cavalo passou selado. Alguns deles a gente percebeu que pelo comportamento, pelo dia a dia, tal, se ele não subisse nesse cavalo, o cavalo não ia voltar mais. Existem casos históricos de perda de dinheiro, muito dinheiro. Tem um famoso, quem é mais jovem nem vai lembrar, do Dodô. Lembra a proposta depois de 5 gols lá no Mineirão? Era milhões de dólares, que na época era um dinheiro completamente surreal. São Paulo na época não vende e entra para a história que perdeu-se muito dinheiro. Aí tem o Denilson, quando chega um caminhão, libera... E ele vai embora quando a torcida amava ele naquele momento, mas não dava para perder. Então, é muito difícil você ter a exata noção de falar, estou fazendo certo, estou fazendo errado. O momento é difícil. Aí você tem outras coisas, como o clube está financeiramente, tem o excesso de jogador, poderia não ter sido todos, poderia ter sido alguns. Tem muita variante nesse caso. Mas dá para compreender o que ele fala. Nem todos são iguais. Não adianta pegar esses meninos todos e colocarem todos na mesma prateleira. Foi certo vender todos, não foi certo vender todos. Eles são de personalidades de maneira diferente. Tinha jogador na base do Corinthians que chegasse 2 milhões de euros, o Corinthians venderia correndo. O moleque dava problema a cada treino, a cada minuto, a cada jogo. Então você fala, ou se chegar logo eu vendo correndo. Teve outros que não. Pô, esse moleque é um cara, família, tem base familiar, tá tudo bem. Esse cara tem uma cabeça, já estuda inglês. Eu vejo que esse menino tem... Aí você cuida um pouco mais. Então, é difícil, assim. Eu não estou entrando nem na situação de cada um deles. Mas eu estou tentando passar como que é esse momento da transição e só essas pessoas que estão envolvidas no processo que vão saber como cada um deles vai agir ali, como é cada moleque desse daí. Muito bem, Arnaldo. E aí? O Rui Costa explicando. Eu acho que é uma justificativa, mas tem um contexto que explica essa pressa também, né? O contexto da necessidade de dar um resultado econômico nesse ano, né? Esses 208 milhões aí. Então, existiu sim uma pressa. E sobre a questão, sim, a pressão do atleta, às vezes, do empresário, isso acontece mesmo. E também a questão, aí se você notar, que eu acho que teve muito presente nesse processo, que é, já que o outro foi, eu vou também. Porque esse é o contexto em que o clube está inserido, né? Como a última foi do Henrique. E o Henrique chegou no momento, cara, os outros foram, eu não vou ficar para trás. Eu e o meu empresário. Então, se o clube está bem organizado, não precisa ter a pressa e o atleta não tem pressa. O Beraldo ficou enchendo um saco para ser vendido durante a final da Copa do Brasil? Não. Ficou lá pressionando? Não. Por quê? Porque estava na iminência de ganhar. Não, porque o clube estava numa outra situação. Não tinha pressa e ele tinha... Não foi lá vendido para o Paris Saint-Germain por uma boa soma de dinheiro, né? Então, depende muito do contexto do clube. O contexto do São Paulo hoje é horripilante.
Para o jovem é muito difícil também. A justificativa dele de dizer se a gente não vende agora, passa do ponto pelo comportamento, pela assinatura do contrato, é porque ele está com a lança nas costas. E acho que isso existe em todos os casos. Você acha que o Hendrick e o Estevão são meninos sem algum problema, algumas questões durante a trajetória toda deles? Todos têm. Ele deu entrevista dizendo que estava com a cabeça no Chelsea, Pois lembra? levou lá o Hendrick para Fortaleza. É duro, não é Acontece simples. com todos, Todos não têm. é? Com exceção, mas O Hendrick foi para Fortaleza retirado da delegação no jogo. Então, agora, aí que tá. Aí Se você tem está uma estruturado, coisa... você pode Exato. fazer isso. Mas aí tem uma coisa ali que me chamou a atenção na declaração do Rui Costa, que eu acho que ele é um cara que a gente nem sabe se continua, né? Ele é o executivo de futebol, ele é o profissional, mas não dava entrevista, ficava à margem das declarações do Casares do Belmonte, começa a se colocar mais. A ideia do Casares é mantê-lo, até porque ele tem consciência do processo todo de 5 anos. Se ele sair também, além do Belmonte, a possibilidade da coisa... Porque ele foi montando esse elenco com o Muricy, com o Belmonte, foi tirando um, colocando outro. Fica mais difícil começar do zero. Então o Casares, ele tem essa situação possível do Grêmio. Ele é do Sul. O novo presidente do Grêmio, eleito no final de semana, gostaria de contá-lo, mas ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. Né? Assim como o Muricy tem contrato. O Belmonte é outra coisa, estatutário, não tem contrato, se o presidente quiser tirá-lo, é uma outra situação. Mas o que me chamou a atenção foi quando ele fala do Palmeiras, do processo de captação dos jogadores. Além da questão física, técnica, a questão mental. Uma peneirada, uma tentativa de amenizar essas questões quando você traz um garoto. Ela não é 100% correta. O Palmeiras já teve também jogador... Por exemplo, o John no Palmeiras não é um ótimo jogador? Era um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. No Palmeiras ele não estava... E ele perdeu a janela da venda. Talvez ele não consiga mais ser vendido por o exterior. Ou agora ele vira... Mas então, de fato, é uma situação específica. E também a outra coisa que não está na entrevista é a geração atual. O São Paulo, se você pensar... No final do ano, ninguém está falando muito nisso, mas o São Paulo largou o futebol profissional e está concentrando suas forças na base no Sub-20. Inclusive, ele deixa de levar os jogadores para o banco para jogar as finais. Empatou o primeiro jogo com o Santos, no Campeonato Paulista. Vai jogar o segundo jogo, não em casa, porque não tem casa, não tem o estádio, mas podendo ser campeão paulista. Onde vai ser o jogo? Lá em Mogi das Cruzes, sei lá onde. O primeiro foi na Vila, foi o mando do Santos, foi 1-1, no domingo, pós São Paulo e Bragantino. Se o São Paulo é campeão paulista, vai chegar a gestão Casares, nós somos campeões da Copinha e campeão paulista, agora é a segunda geração. E tem uma meninada boa também, depois dessa... Aumenta o preço, claro. Foi vendido. Ou aumenta o preço, ou vende mais, ou vende logo, dependendo da necessidade. E nessa semana, o São Paulo é o paulista que está nas quartas de final da Copa do Brasil, Sub-20 também. O time vai para Fortaleza, joga no Presidente Vargas amanhã contra o Fortaleza, quartas de final. Não tem outro paulista nessa brincadeira. Aí ele joga contra o Santos no domingo, a final. Depois joga a volta das quartas. A prioridade do São Paulo esse ano é o Sub-20, para vender. Não para colocar no time principal. Então, sabe, o Luca... Cadê o Luca? Que jogou até a Libertadores, está no Sub-20. Então, mas sabe o que eu acho, na verdade? Isso pode ser válido, pode ser algo interessante, se ele efetivamente der resultado na diminuição da dívida. Isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, assim, até... Porque pensa no até longo vai prazo, dar, no médio vai prazo. dar. A dívida estancou muito por conta da venda de jogadores. Então, Ela estancou por conta disso. Agora, o resultado, acho que todos eles esperavam um resultado melhor em todos os aspectos financeiros. Né? Sim. Então, e aí também o valor que você vende estancou o quanto? Né? O superávit está dando isso porque vendeu... Mas o São Paulo continua sendo e será dependente da venda de jogadores. Mas ele precisa melhorar seus outros processos todos, não só o incremento no valor da venda de jogadores. Né? E também me chama a atenção
essa tentativa que agora foi engavetada da parceria na base, da venda de 30% da base, que era o projeto que o Casares tinha para colocar e agora ele não tem força para aprovar, né?